Olá, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa terceira live do ano do Start Leoa. Eu sou Renata Ferreira e o tema de hoje é como começar um negócio sem uma rede de apoio. Gente, isso é muito comum, tá? Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. As pessoas chegam até mim e falam: Renata, olha só, não tem ninguém para me ajudar. Eu tô com 2 crianças, uma criança, eu tenho 3 filhos. Eu vim morar num estado e eu tô sozinha. Eu mudei de cidade, mudei de país. Eu tô sozinha aqui, me separei. Ou então meu marido trabalha o dia inteiro. Eu não tenho minha mãe por perto. Enfim, não tem ninguém para ajudar. Gente, isso acontece demais. Eu recebo demais esse tipo de pergunta. Renata, como que você consegue dar conta de fazer? Como que você deu esse primeiro passo? Você já tinha alguém para te ajudar? Já tinha seu marido? Já tinha alguém que te ajudava aí na sua casa? Olhando as crianças enquanto você faz bolo? Enquanto você tá negociando com o cliente? Tudo isso leva tempo, tá, gente? Então, as pessoas me perguntam muito isso. Como que você conseguiu lá no início, lá, o primeiro bolo, como é que foi? Como que foi o primeiro brownie? Como que você conseguiu começar do zero sem uma rede de apoio? E assim, esse obstáculo existe, tá, gente? É muito difícil você realmente começar a ter essa iniciativa, o primeiro passo. Você não tem ele para te ajudar e você simplesmente tem que começar. Eu comecei porque eu fiquei desempregada e meu marido estava trabalhando. Nessa época, meu marido trabalhava muitas horas por dia. Eu via meu marido quase nunca. Ele chegava em casa à meia-noite e meia-noite eu já estava super cansada. Eu tinha um bebê de 5 meses que ainda amamentava muito, ele mamava muito com 5 meses, ele não tinha começado a introdução alimentar. E tinha uma criança de quase 2 anos, que era o Murilo, que pra mim ainda era um bebê. Então, assim, eu ficava com uma criança de 2 anos que ainda usava fralda e um bebezinho amamentando, e eu precisava me mexer. Eu estava ali desempregada, estava sem dinheiro. Quando eu falo sem dinheiro, gente, não é sem dinheiro para passear, para comprar roupa, para pagar cursos de inglês pro meu filho. Não é isso. É sem dinheiro para alimentação, tá, gente? Porque o meu marido, o que ele ganhava, dava pra gente pagar as contas. E quando eu falo contas, é aluguel, é luz, são contas assim que não dá pra ficar sem pagar. Então a gente tinha que pagar aquelas contas e o dinheiro da alimentação, do mercado, do que a gente ia comer. Então, assim, eu precisei me mexer na mesma semana que eu fui demitida. Como que eu fiz isso tendo 2 bebês em casa? Foi bem difícil no início, mas eu tive que começar. Eu não tinha muita escolha, tá? Ou eu ia ficar parado olhando para as crianças, vivendo de ajuda. Eu cheguei a receber, inclusive, cesta básica, tá? Da igreja. E quando eu comecei a me ver naquela situação, eu falei, gente, isso daí não pode ser. Os meus filhos, eles não podem me paralisar. Eles não me paralisam. Eu enxergo os meus 3 filhos como trampolim. São 3 trampolins na minha vida. Eu olho para eles e falo assim, gente, eu tenho que me mexer. E rápido. Então, cada vez que eu vejo uma necessidade, eu preciso correr, pular, alavancar. Essa é a palavra certa. Eles me alavancam. Eles me dão força para produzir, para estar aqui produzindo conteúdo para vocês, inclusive. E lá no início, eu comecei de um jeito assim muito mais difícil do que o que eu faço agora. O que eu faço agora é uma solução, gente, que eu vou falar pra vocês. Mas lá atrás, eu comecei de um jeito muito difícil. Eu comecei a vender aqueles brownies individuais, que todo mundo vende, né? Todo mundo encontra na padaria, nos lugares assim. E eu comecei a vender os brownies individuais. Como que eu fazia? Murilo e Joaquim, os 2 bebês, estavam dormindo e eu ia para a cozinha rápido para preparar o tabuleiro de brownie. Eu ia preparar o tabuleiro de brownie correndo e eles acordavam. Acordavam e eu simplesmente pegava uma mesa super alta que eu tenho aqui em casa, colocava no meio da minha sala, deixava os 2 ali no chão, chorando, na maioria das vezes chorando atrás de mim, e eu cortando o brownie um por um, colocando na embalagem, naquele saquinho transparente, colocando aquela cinta, etiquetando, botando a validade. Gente, infinitamente isso. Para vender aqui no Instagram, para vender na minha lista de amigos, de conhecidos.
Eu anunciava e aí as pessoas me pediam e eu ia pra cozinha produzir. Era assim. Primeiro eu anunciava, depois eu produzia, tá? Eu não ficava com o produto muito tempo em estoque, não. Até hoje eu não aceito isso. Nem tem lugar para guardar, a verdade também. E aí eu ficava fazendo dessa forma. Cortava um por um e vendia. Pra eu faturar o que eu faturo hoje com os brownies individuais, o que eu faturo hoje com os bolos, eu tinha que vender 10 brownies individuais e naquela correria de uma criança com 5 meses, um bebê de 2 anos, um bebê de 2 anos e um bebê de 5 meses. Os dois precisavam de mim pra tudo. E ficava ali na minha perna, chorando atrás de mim. Então, era super estressante lá no início, tá? Eu não posso mentir pra vocês. Eu comecei de um jeito errado, mas eu quase desisti, porque eu comecei a me ver numa loucura ali, mas não dava pra desistir, gente. Se eu desistisse, eu simplesmente ia ter que viver de ajuda. Ajuda de parente, ajuda de igreja, ajuda de amigos. Eu realmente ia viver recebendo cesta básica. E, poxa, eu consigo produzir alguma coisa, né? Eu consigo vender. É só uma questão de dar o primeiro passo, se movimentar mesmo, tá? Eu decidi me movimentar. Daquela forma não deu certo. E aí eu comecei a levar os meninos para passear e eu olhei as padarias que tem aqui. Eu moro em Copacabana, tem muita padaria aqui, né, gente? Tem demais. E eu falei ali, vi ali uma oportunidade. Opa, vou colocar o meu brownie para vender, o meu individual mesmo, para vender aqui, nessas padarias. Aí como que eu faço? Faço de madrugada. Quando o meu marido estiver dormindo, chegou do trabalho, as crianças dormiram, ele dormiu, vou fazer brownie de madrugada. Passava a madrugada fazendo brownie e no dia seguinte, quando ele ia trabalhar, ele levava os brownies para deixar nas padarias. Só que a gente conseguiu por consignação. Consignação, gente, é quando você deixa lá o produto, depois que ele é vendido para um cliente, o proprietário vai te pagar o valor por aquele produto. Isso não dá certo, gente. Por quê? Acaba algum produto seu ali estragando, perdendo a validade e você acaba não controlando tudo isso. Imagina, eu com 2 bebês em casa, eu ia de padaria em padaria para ver a validade dos meus brownies. Não dava. Ou a pessoa ia consumir meu brownie fora da validade, estragado, ou eu simplesmente ia ter que ir de lugar em lugar para ver aqueles brownies, trocar e tudo mais. E aí eu comecei a ver que estava me dando muito trabalho. Meu marido sempre na rua, sempre trabalhando no hotel, aquela rotina de hotel, e eu tinha que dar conta dos brownies, gente. Era essa a minha função. Eu tava ali para isso. Foi aí que uma amiga minha, ela, várias vezes eu falo dela, não sei se ela escuta essas minhas lives, mas ela me deu uma ideia assim brilhante, ela nem imagina. Ela um dia me pediu um brownie num tabuleiro redondo, sem cortar. Foi desse jeito que ela pediu. Renata, eu quero um brownie sem cortar. Um brownie num tabuleiro, de preferência redondo, para que uma pessoa cante parabéns com o seu brownie. E ali eu falei, gente, se isso der certo, mudou minha vida. Fui pra cozinha fazer os testes, porque assim, a receita de um brownie individual é de um jeito, tá? Ele tem que ficar bem molinho, macinho, cremosinho. Só que de um bolo, se ele ficar todo molinho, na hora que eu tirar o bolo do tabuleiro, ele vai se desmanchar na minha mão. Ele precisava continuar vivo ali, intacto. Eu errei muito. Gente, joguei muito. Não joguei fora não. Eu comi muito bolo brownie. Muito. Eu, meu marido, minhas crianças, todo mundo aqui nessa casa comeu bolo brownie durante muito tempo. Pra fazer eu acho que eu fiz uns 5 errado. Pelo menos, isso em um dia, tá, gente? Porque eu tinha que entregar no dia seguinte. E ok, deu certo. Foi o primeiro que deu certo, achei maravilhoso. E eu falei, eu vou tentar fazer de novo, né? Pra ver se eu continuo dando certo, né? E deu. E aí eu vi a liberdade. Porque eu já consigo fazer a receita de brownie em 15 minutos. Isso daí, sempre fiz. O bolo brownie, que não preciso ficar cortando, botando na embalagem, etiquetando, botando validade, indo atrás da validade. Gente, eu tiro o bolo brownie, boto na embalagem dele e tchau. E aquilo foi libertador. Então, assim, eu fiz muito o processo errado para fazer para chegar a esse bolo brownie
que é o meu produto, assim, que eu tenho mais amor e eu super indico ele para todo mundo, todas as mães, todas as pessoas que têm muito o que fazer em casa e que querem trabalhar de casa, ele é o produto perfeito. Principalmente para quem não tem rede de apoio, tá, gente? Tem muita mãe que chega até mim e fala: olha, Renata, você sabe cozinhar, né? Você tem o dom. Gente, que mentira! Eu casei sem saber cozinhar. Meu marido que cozinha. Até hoje, comida salgada é ele que faz. Eu sou péssima na cozinha. Eu sei fazer bolo brownie. E agora eu fiz uns cursos de confeitaria, sei fazer algumas outras coisas bem boas também, tá, gente? Mas eu lutei por isso. Eu não nasci sabendo. Eu sempre fui péssima na cozinha. Isso minha família inteira sabe. Quem me conhece hoje, me vê como eu estou, vivendo de bolo brownie, de confeitaria, dando aulas, ensinando, nem acredita. Até pouco tempo atrás, até um ano e meio atrás, eu nem entrava na cozinha, era uma área meio que proibida pra mim, porque as coisas davam errado. Eu sou estabanada, eu sou uma pessoa totalmente estabanada. Imagina eu, sem ninguém pra me ajudar em casa, com 2 crianças, e tendo que ir pra cozinha, olhando as 2 crianças e fazendo bolo. Gente, eu virava do avesso a cozinha. Era um absurdo. Depois eu tinha que lutar pra arrumar. Mas assim, eu sei que é algo assim, muito real para todas as mães, para muitas mães. Ou não tem marido, ou o marido passa o dia inteiro no trabalho, ou mora com a mãe, mas a mãe não ajuda. Ou então tem uma família tóxica, sabe, gente? Tem muita gente que mora com pessoas que não incentivam. Isso acontece demais também. Pior do que você não ter uma rede de apoio é ter uma rede de pessoas que te botam para baixo. E isso existe demais. Então, o que eu preciso que você realmente sinta vontade de dar esse primeiro passo por uma necessidade. Porque é possível. Eu consegui com 2 bebês, gente. 2 bebês em cima de mim, chorando, atrás de mim, amamentando. Eu tava numa fase da minha vida sentindo super mal, eu tinha sido demitida. Essa pandemia louca, eu no meio desse furacão, eu consegui, gente. E no início era um caos por conta dessas coisas que deram errado. Então eu tô aqui te falando o que deu errado para você já começar do jeito certo. Então você já vai ali eliminar um problema. A parte errada você já não faz. E já vai para a parte que dá certo. Então eu comecei a perceber que os meus bolos davam muito certo e eu comecei a vender dessa forma. Como que eu me programava aqui em casa com as crianças? Se tornou algo muito simples, porque lá no início, quando eu comecei a fazer o bolo, eu ainda não me sentia 100% segura para entrar no delivery, nem para arrumar uma encomenda assim pro mesmo dia. Muitas encomendas, 4, 5 encomendas por dia, isso eu não aceitava, porque a gente tem que ter uma margem de erro no início. Então, eu aceitava uma encomenda do dia seguinte para o dia seguinte, né? Eu aceitava num dia e no dia seguinte eu entregava. Meu marido não podia contar com ele, estava sempre trabalhando. Então eu esperava, de um dia para o outro, um momento que as crianças estivessem mais calmas. Eu visse ele, eu dava muita maçã para os 2, porque maçã é uma fruta que demora a criança a comer, né? Então, os meus 2 anos ficava comendo umas maçãzinhas, os de 5 meses, às vezes eu dava uma frutinha, não estava nem na hora da introdução alimentar, mas eu precisava ali daquele tempo. Então, nessa hora, eu ia lá e começava a fazer o bolo. Se desse certo, ok, eu já enviava para o cliente até um dia antes. Eu ligava para ele: olha só, consegui fazer essa encomenda, tá perfeito, posso te mandar? Tá quentinho. Aí era uma surpresa, era super bom. Mas se não deu certo, eu tinha aquela margem de um dia inteiro para consertar aquilo, tá? Então, você que é mãe aí, tá querendo começar um negócio com doce, tem essa margem de erro no início. Porque até você pegar o jeito. Porque quando você pega o jeito, hoje em dia eu acordo 11h30 da noite e vou fazer bolo tranquilamente. E nem sei direito as coisas que eu tô fazendo e já sei fazer. Mas lá atrás que eu falo assim, alguns meses atrás, eu precisava dessa margem de erro. E era muito legal, porque às vezes eu me surpreendia e enviava antes pro cliente e era muito bacana. Até quando você já pega uma manha com o negócio, sabe? Você já coloca para o seu cliente receber, dá um horário a mais. Se você consegue entregar às 3, fala para ele que você vai entregar às 5. Porque é melhor que ele se surpreenda que o bolo chegou antes do que se atrasou, né?
Então eu sempre fiz isso, com as crianças era assim, essa dinâmica aqui de correria em casa, e eu me planejava dessa forma, tá? Eu super indico vocês começarem desse jeito. E também o cardápio tem que ser de acordo com a sua correria. Por exemplo, eu aprendi a fazer brigadeiro no micro-ondas e fica melhor do que o brigadeiro de panela. Então, para algumas mães que tem essa necessidade assim de fazer um cardápio muito grande assim de sabores, tem gente que gosta, né, de inovar nos sabores. Começa a fazer brigadeiro de micro-ondas, que você já deixa no potinho, aí o que sobrou já congela ali, já deixa naquele potinho mesmo que foi pro micro-ondas, tira um pouco, coloca no seu bolo e depois congela. Tenta fazer da forma prática, para você não se enrolar, porque lá no início você se enrola. E a jornada é essa. Primeiro você faz os bolos, vende para sua lista de amigos, para você entre no delivery já, principalmente se você não tem ninguém para te ajudar, tá? Você não tem ninguém para te ajudar, para você entrar no delivery, você já tem que entrar com uma experiência boa de fazer o seu produto. Quando você souber fazer o bolo brownie assim perfeitamente, aí você entra no delivery. Aí você também, se você não tem ninguém para te ajudar, nem levar para o motoboy, para o entregador, às vezes eu descia com o Murilo e com o Joaquim no colo e o bolo, tá? Acontecia. As pessoas ficam perguntando para mim, Renata, como que você fazia para levar o bolo, né? Para entregar ali coisas simples, gente. Coisas simples. Olha só, às vezes o meu maior problema era descer o elevador com 2 crianças e um bolo. E a gente não percebe isso na hora, só quando a gente vive na pele. Então eu tô aqui para te falar como que você pode resolver isso, tá? Então já fica ciente que quando o entregador chegar, quando você, seja de delivery ou seja de alguma pessoa que vai levar o bolo para o cliente, você tem que ter uma dinâmica ali de poder descer com as crianças ou levar as crianças ou abrir a porta com as crianças. Isso daí parece bobo, mas isso faz uma diferença na última hora, que às vezes é uma correria absurda. E muita gente me perguntava também, Renata, você mora em Copacabana, né? Tem dinheiro a beça, começou investindo rios de dinheiro nisso. Gente, eu comecei sem investir R$1, não tinha nem R$1 para investir. Eu comecei a ganhar, quando eu fui demitida, eu ganhei o seguro-desemprego, né? Um direito meu. Eu fiquei por 4 meses no meu seguro-desemprego e o meu marido trabalhando todos os dias, praticamente. Tinha uma folga na semana, que era mais pra gente resolver coisas das crianças. E juntando esses 2 valores, a gente pagava aluguel, luz, conta de gás, internet. A alimentação eu tinha que providenciar. Você chegar pra mim e falar, Renata, você começou e você investiu dinheiro? Não, não investi. Eu não tinha nem como investir, tá? Nessa fase, lá atrás, eu não tinha como investir nada em marketing. Meu marketing era falar com as pessoas. Ai, gente, eu tô vendendo brownie, eu tô vendendo, tô fazendo, tô vendendo, tô fazendo, tô vendendo. Eu só falava em grupo, aí eu criava grupo de WhatsApp, ficava nas redes sociais o dia inteiro, naqueles grupos de Facebook de bairro. Aí as pessoas falavam assim, quero comer um doce. Aí eu, tô vendendo brownie, que não sei o quê. E o coração acelerava, porque se a pessoa falasse assim pra mim, quero agora, como é que eu ia fazer? Gente, era uma loucura. Eu jogava as crianças pro alto quase. Era maçã pra tudo quanto é lado. Eu lembro que a minha casa vivia cheia de maçã pelos cantos, porque só assim as crianças ficavam calmas. Ou então eu tinha que esperar eles dormirem mesmo. Nem sempre dava, infelizmente. E as pessoas têm essa visão, né? Você mora num bairro da Zona Sul e você começou investindo. Gente, não. Primeiro que quando eu fui demitida, eu já comecei a ver apartamentos em outros bairros. Já queria me mudar. Só que eu comecei a ver que eu conseguia lucrar muito. Mesmo com os brownies individuais, eu já consegui um lucro. Não chega nem 1/3 do que eu tô lucrando agora com o bolo brownie, tá? Eu conseguia, sei lá, ganhar por mês mais já do que eu ganhava trabalhando. Então isso pra mim já era legal, porque eu tava em casa com as crianças, era corrido, era estressante, mas eu tava ganhando mais do que eu ganhava quando eu passava o dia na rua trabalhando. Então, na rua que eu falo na empresa, tá, gente? Eu trabalhava dentro da empresa mesmo. E quando eu parti pro bolo brownie, eu vi ali uma esperança. Eu
Falei, gente, eu vou ficar aqui onde eu tô morando porque eu consigo agora me manter numa boa e manter a alimentação das crianças. E isso foi só aumentando, tá? E foi bem legal porque foi de uma forma gradativa. Eu fui acreditando mais em mim, a gente vai tendo mais confiança. Hoje em dia, o Felipe tá em casa, ele realmente, meu marido largou o emprego pra gente se dedicar à empresa, mas é para uma questão de estratégias. A gente tem uma parte da empresa mesmo de marketing, uma coisa assim mais que eu não sei mexer, não gosto, mas eu entendo também que se eu tiver que mexer, eu vou mexer, né? Essa coisa de botar o vídeo no Google, começar a botar anúncios. Às vezes é interessante você patrocinar um anúncio. Eu vou te ensinar aqui também a patrocinar um anúncio que dá uma visibilidade melhor para sua empresa.